E a Europa vive hoje esse dilema em relação à relação com o presidente Donald Trump. Primeiro foram aquelas tarifas que ele aplicou, depois negociou, e agora essa ameaça de tarifa adicional para quem não apoiá-lo nesta aventura, vou dizer assim, de tomar a Groenlândia por bem ou por mal. Qual, na sua avaliação, será o comportamento da Europa e até que ponto essa briga deles com os Estados Unidos podem beneficiar os países do Mercosul, já que no sábado foi assinado, preliminarmente, né, porque ainda tem que passar pelos parlamentos, mas foi assinado finalmente, depois de meio século, um quarto de século, o acordo União Europeia-Mercosul? Olha, Rosane, primeiro, né, sendo muito objetivo, as armas, digamos assim, que a União Europeia tem estão no campo econômico, né, no campo tarifário, comercial. A União Europeia, nesse domingo, se reuniu, né, e já estão pensando em impor aí tarifas de cerca de 93 bilhões de euros, né, quase 600 bilhões de reais, que é algo muito considerável em resposta ao tarifaço colocado pelo presidente Donald Trump. É muito difícil a gente pensar uma disputa militar europeus e Estados Unidos. Isso seria algo sem precedentes, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, né? E seria a decretação, digamos assim, do fim da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a grande organização de cooperação militar justamente entre europeus e norte-americanos, sobretudo. Então eu vejo que a resposta dos europeus será centrada nessa guerra tarifária, né? E aí entra sim a questão do Mercosul, né? Nada é por acaso, a gente precisa fazer um retrospecto. É um acordo que tem 25 anos de negociações, ele ficou interrompido boa parte dos últimos anos, né? Estagnado, e ele vai avançar justamente a partir de novembro de 2024, né? Quando Trump é eleito. Os europeus sinalizam que querem retomar as negociações, né? E é o que a gente viu durante todo o ano de 2025, um aprofundamento dessas negociações como uma resposta ao tarifaço do Trump, como uma segurança também para os europeus terem um outro mercado, né? Não dependerem excessivamente dos Estados Unidos. E aí a gente chega agora, né, a esse final de semana, com a assinatura do acordo. Eu vejo como uma tentativa de salvaguarda dos europeus, né, face a ameaça tarifária e também militar dos Estados Unidos. Eu estou com muita expectativa, Rosane, para quarta-feira, que tem o Fórum de Davos, na Suíça, o Fórum Econômico Mundial. O presidente Donald Trump vai participar, né? Será a primeira viagem do presidente Trump à Europa depois dessa escalada, né, de uma guerra de narrativas, digamos assim, e provavelmente ele vai discutir essa questão da Groenlândia, vai tentar forçar os europeus a cederem, né? E a gente vê aqui uma queda de braço, né? Pela primeira vez, os europeus tendo que tomar um posicionamento contrário ao seu principal aliado, né? E isso acaba trazendo esses descontentamentos que a gente vê nas eleições, né? Conectando com Portugal. A população europeia também está na expectativa de ver qual será a resposta dos europeus a essa ingerência dos Estados Unidos. Ainda sobre toda a força que a União Europeia vai fazer contra os Estados Unidos nessa tentativa de tomada da Groenlândia, o senhor falou que não se vê um conflito desde a Segunda Guerra Mundial, felizmente. Mas o que significa esses países que são da Europa e que enviaram tropas, enviaram navios, enviaram pessoas para garantir a segurança do território? É demonstração de força, Andressa, demonstração de soberania, né? Mostrar que a Groenlândia não está abandonada pelos europeus, que os europeus estão unidos, né, contra qualquer tipo de ataque ou invasão dos Estados Unidos, e demonstrar que eles têm uma capacidade de união, né, de coesão em momentos de crise. Até porque isso tinha sido muito questionado nos últimos anos, há 10 anos praticamente, desde o começo do Brexit, né, a questão da coesão europeia, e é uma mensagem, né? Eu não consigo imaginar a gente ver uma disputa armada na Groenlândia, não é que isso não vai acontecer, mas não consigo vislumbrar isso, pelo menos no curto prazo, entre os europeus, entre os Estados Unidos, porque isso significaria, primeiro, o fim da OTAN, e significaria uma escalada militar, né, sem precedentes entre esses dois atores, de novo, desde a Segunda Guerra Mundial. E traz outros atores, né? A gente está falando aqui de uma grande potência, os Estados Unidos, mas traz outras duas potências, a China e a Rússia, que também estão interessadas na região do Ártico. Então, é uma situação, de fato, muito delicada para os europeus, né? E aí, vermos até quando os europeus vão aguentar essa pressão tarifária,
né, e também os próximos movimentos do presidente Donald Trump com relação ao território da Groenlândia. De novo, me parece que é o grande objetivo de Trump nesse primeiro trimestre, né, essas questões geopolíticas, a gente viu com a Venezuela, recentemente com o Irã, agora com a Groenlândia, porque no segundo semestre a gente vai ter eleições parlamentares, né, as midterms nos Estados Unidos, e ele precisa demonstrar essa capacidade, né, de força, essa demonstração de força para os republicanos. Então, uma coisa é mostrar força contra a Venezuela, né, contra Nicolás Maduro e todo o regime como ele acontece. Outra coisa é demonstrar força contra um bloco todo que é a União Europeia e toda a riqueza que tem, né? Exatamente.